Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus, o nosso Senhor e também Salvador. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais um culto de ensino, o culto da palavra, o estudo bíblico, o culto de doutrina, onde o nosso coração vai se inclinar para a poderosa palavra de Deus. Eu vou adiantando aqui as nossas transições dos slides para o ponto onde nós paramos quinta-feira passada. Nós estamos estudando sobre a temática Jesus e a pedagogia da oração. E chegamos então ao ponto de número 3, embora hoje seja o nosso quarto culto de estudo bíblico, o culto de doutrina da palavra, nós estamos no terceiro ponto. Tivemos uma introdução no primeiro culto, aí o ponto 1 e o ponto 2, que foi o segundo e o terceiro culto, e agora esse quarto culto com o terceiro ponto. E o tema proposto ao terceiro ponto, Jesus e a pedagogia da oração, hoje nós vamos tratar a partir deste assunto, a oração como dependência contínua e sustento espiritual. Então, neste momento nós vamos fazer uma oração. Eu te convido você a unir a sua fé com a minha, para que juntos nós possamos orar ao Senhor, convidando o Senhor a fazer parte, desse nosso momento de culto, e que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, e juntos possamos ter uma boa compreensão da poderosa palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, como igreja que somos, nós nos congregamos juntos, nós nos unimos, ó Pai querido, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para nós inclinarmos o nosso coração mais uma vez para a Tua poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra por si só ela é poderosa, o Senhor nem depende de nós para qualquer efeito ou resultado da Tua palavra. Mas aprove ao Senhor escolher-nos e nos dar sabedoria, inteligência, conhecimento e coração entendido nas sagradas letras, para através da mesma também compartilhar, Senhor, conhecimento, informações e formação cristã, espiritual, ministerial, ao coração da igreja, Senhor. E aqui estamos juntos mais uma vez, e eu peço uma bênção toda especial sobre a vida de cada um dos teus servos, meu Senhor, cada uma das tuas servas que estão ao alcance da nossa voz, através, Senhor, dos meios de comunicação, para este culto, Senhor, online e AD, que chega até ao coração dos teus filhos que estão congregados agora, para nós juntos aprendermos a tua palavra. Eu oro, Senhor, pela vida pastoral, pela vida do pastor, pela vida, Senhor, da missionária,
Eu oro pela vida, Senhor, do lar dos nossos queridos e amados irmãos, pedindo que o Senhor alcance cada família também representada, ó Deus amado, pela tua igreja, pedindo que o Senhor dê saúde aos teus servos, que o Senhor dê força, que o Senhor dê vigor, que o Senhor venha renovar a vida espiritual da tua igreja, ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento, graça, oh aleluia, que o Senhor venha renovar plenamente, poderosamente, os dons do Espírito Santo na vida da tua igreja, usando os teus vasos com poder, com autoridade, com graça, com muita ousadia da parte do Senhor, que o Senhor possa liberar neste momento uma unção de curas divinas e de milagres, meu Senhor, e expelir toda enfermidade que assola o corpo do teu servo, da tua serva, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, que haja cura, que haja milagres agora da parte do Senhor nosso Deus. Pai querido, nós repreendemos também todas as astutas ciladas do diabo, todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Repreendemos todas as forças espirituais da maldade, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e ordenamos também que os teus anjos venham nos auxiliar, trabalhar com a igreja, com aqueles que vão herdar a salvação, manietando, Senhor, cadeias, grilhões, correntes do inimigo, rompendo-as, lançando no poço do abismo para nunca mais sair de lá. Toda a casta de demônios, toda a legião de demônios, todos os espíritos malignos, na autoridade do nome de Jesus, sejam vencidos agora pelo sangue de Jesus. Senhor, entra com vitória na vida do teu servo, na vida da tua serva, abrindo portas, suprindo necessidades, Senhor, dando livramentos. Entra com salvação no lar, no seio da família, alcança os de perto, os de longe, Senhor, em nome de Jesus. Opera as tuas maravilhas no meio do teu povo, traga um tempo de bênção, um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de unção, um tempo de coisas novas da parte do Senhor, na vida do teu servo, da tua serva, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo. Abrace a tua igreja nesta noite, aquece os corações, Senhor, neste momento, com o calor e a presença gloriosa, genuína, do Espírito Santo de Deus na vida da tua igreja, Senhor, um tempo de renovo, um tempo de graça, um tempo de reavivamento espiritual. Usa com poder e autoridade a vida dos teus servos, com ousadia, com graça. Unge as mãos para curar, unge os lábios para louvar e glorificar o teu nome, unge os pés, que aonde colocar a planta dos vossos pés sejam dados por possessão, ó Deus amado, como herança, como bênção, como vitória. Muda o quadro, muda o cenário, muda a situação, em nome de Jesus Cristo, para a glória e o louvor do teu nome. Traga ao coração dos teus servos o refrigério necessário, a paz necessária, o alívio, o descanso, aleluia, necessário a cada um dos teus servos, Pai querido. Tu és um Deus que peleja pela tua igreja, tu és um Deus que peleja pelo teu povo, tu és um Deus que peleja por nós. Em ti nós confiamos, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti, para a glória, a honra e o louvor do teu nome. Ó querido Deus, que este culto glorifique o teu nome, que a tua igreja seja edificada pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. E você pode também aplaudir Jesus neste momento com muita alegria para a glória de Deus. Amém. Então vamos nos posicionarmos para a nossa ministração desta noite. Terceiro lugar, a oração como dependência contínua
e sustento espiritual. Vamos lá. Quando nós lemos o texto de Lucas, capítulo 11, verso 3, nós encontramos o Senhor Jesus usando esta expressão. Lembre-se que o tema central é Jesus e a pedagogia da oração. Então nós encontramos assim: o pão nosso de cada dia nos dá cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá cada dia. Em terceiro lugar, a pedagogia da oração, ensinada por Jesus, revela que orar é viver em dependência contínua do Pai. Então, essa palavra dependência contínua do Pai, ela é muito importante. Por quê? Quando eu oro, eu estou declarando que eu dependo do Pai. Quando eu não oro, eu também estou fazendo uma declaração. Qual? Eu não preciso do Pai, ou não dependo do Pai, ou sou autossuficiente. E eu não estou dizendo que é quando eu não orei um dia, quando eu não busquei a Deus ali. Estou dizendo quando eu não tenho a necessidade de orar. Eu entendo como crente que eu não preciso de orar. E eu não posso ser esse tipo de crente que entende assim. Eu preciso orar, primeiro porque eu quero ter um relacionamento com Deus. Intimidade, profundidade, relacionamento, isso é motivos de oração. Também é uma declaração pública da minha parte que eu dependo do Senhor. Então, quando você ora, você está declarando publicamente: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Sem o Senhor, eu não sou absolutamente nada. Até porque nas nossas orações, nós apresentamos tudo o que temos e que somos no altar do Senhor, inclusive as nossas responsabilidades espirituais e ministeriais. Reconhecemos que Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, usa a instrumentalidade de cada um de nós em sua igreja, em sua obra, em seu reino. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, resumindo, orar é declarar: eu dependo do Senhor. Depois de ensinar sobre a santificação do nome e o estabelecimento do reino, que é a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Lucas 11, verso 2, aí ele fala assim: o mestre conduz os discípulos à dimensão da provisão. Então, esta parte da oração, da pedagogia de Jesus, ele nos ensina a depender dos cuidados de Deus. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos preocupações. Todos nós pensamos no amanhã. Por mais que a Bíblia nos ensine que o amanhã não nos pertence, mas eu não conheço um crente em sã consciência que não esteja hoje pensando no amanhã. Por que somos assim? Dado as responsabilidades, aos compromissos, Mas é importante nós confiarmos, nos cuidados do Pai. O nosso Deus é um Deus fiel.
Depois você pode ler aí na sua Bíblia, Mateus 6, versículo 26. Lá você vai encontrar o Senhor usando as aves dos céus como exemplo. E lá ele vai dizer que as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Olha que coisa interessante. São 3 coisas que as aves dos céus não fazem. Elas não semeiam, obviamente por não semear também não colhe, e não colhendo também não tem como ajuntar em celeiros. Você sabe o tanto quanto eu que a regra bíblica para o crente se consiste em semear. Paulo ensina que aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito vai colher. A lei da semeadura é para o crente. Aí as aves dos céus não semeiam, não colhem, não ajuntam. Todavia o vosso Pai Celeste, o vosso Pai Celeste cuida delas, ou seja, supre, né? Não deixa faltar nada para elas. Aí ele faz a aplicação. Quanto mais vós, ou vocês pensam que as aves dos céus têm mais valor para Deus do que vocês? Então ali reside um mistério muito grande. Já que as aves dos céus não semeiam, por isso não colhe, por isso não ajunta, como pode não semear, não colher, não ajuntar e ainda assim ser cuidado pelo Pai Celestial? É porque as aves dos céus, embora não semeia, não colhe, não ajunta, mas as primeiras coisas que elas fazem ao romper de cada novo dia é que elas cantam. Elas cantam. Não é assim? As aves dos céus, ao romper de cada novo dia, elas não estão cantando, elas estão adorando ao Criador. Então elas entregam ao Senhor todos os dias o seu louvor, a sua adoração. Então isso é chamado de primícias, as primícias das aves dos céus. Então quem amanhece cantando terá um dia suprido. Você tem um glória a Deus aí? Tem um aleluia? Então, meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que gera tristeza, e eu estou usando uma palavra humana para falar do sentimento divino, se tem uma coisa que gera tristeza em Deus, pastor, mas Deus fica triste? Por isso que eu estou falando, estou usando uma palavra humana, estou usando um antropopatismo. Antropopatismo é 2 palavras gregas, antropós mais patismo. Antropós é homem, patismo é sentimento. É quando Deus usa sentimentos humanos na Bíblia para falar com o homem na altura do homem, a fim de que o homem entenda o que Deus está falando, uma vez que o homem não consegue atingir a altura de Deus. Então Deus se dá ao luxo de descer na minha altura para falar num nível que eu possa compreender. Então, quando eu falo sobre a tristeza de Deus, eu quero lhe explicar o seguinte: se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é a minha falta de fé, a minha murmuração, a minha incredulidade, a minha dureza de coração. Então, amanhecer o novo dia incrédulo, reclamando, murmurando, coração endurecido, isso não agrada a Deus. Deus fica muito triste comigo, com você, conosco, quando agimos assim. As aves dos céus amanhecem cantando. Então eu te convido a colocar isso em prática. Amanhã, quando você acordar, se você lembrar desta mensagem, deste culto de ensino, experimente levantar adorando, dando glórias a Deus, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor. Experimente acordar dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Eu tenho muitas obrigações hoje.
Eu tenho muitos compromissos, Senhor, mas eu dependo de Ti. E eu sei que o Senhor há de prover. É certo que no decorrer dos dias você vai perceber mudanças em você, na sua casa, na sua família e até mesmo ao seu redor. As pessoas que estarão próximas de você serão influenciadas pela presença de Deus na vida de um crente que sabe ser agradecido ao Senhor. Então, o Mestre conduz os discípulos a uma dimensão da provisão divina. Deus é um Deus de providência, tá? E isso demonstra que a oração, ela envolve confiança constante. Você confia em Deus constantemente? Louvado seja o nome do Senhor. A expressão pão nosso, ela carrega profundidade espiritual. A palavra grega usada aqui para a palavra pão é artos, que significa alimento. Não é só o alimento, é alimento essencial. É o tipo do alimento que supre tudo. É o tipo do alimento que você come, te farta. E aí você olha assim e diz, é o essencial. Não preciso além disso hoje. Daí a expressão pão nosso de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, Deus não está nos ensinando a orarmos pelo pão nosso de cada semana, de cada mês, de cada ano. Ele quer que nós oremos pelo pão nosso de cada dia, porque todo dia tem milagre de Deus para nós. Tem provisão, tem cuidado. Todo dia também tem relacionamento. Todo dia o filho vai à mesa do Pai. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer ter conosco um tempo de relacionamento, de comunhão, de intimidade, de profundidade. Aleluia! Daí a oração do Pai Nosso. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Jesus não ensina a pedir luxo, mas sustento. E não estamos dizendo que o luxo não é bom, estamos dizendo o que Jesus nos ensina a pedir. Quando eu começo a pedir aquilo que Jesus me ensina, as demais coisas, todas essas coisas, como diz o texto, vos serão acrescentadas. E a gente precisa também reconhecer, que nem todo crente em Jesus está apta para receber o luxo da parte de Deus. Você deve conhecer pessoas que, infelizmente, depois que recebeu o luxo da parte de Deus, ou seja, a riqueza, o ouro, a prata, a estabilidade, se perderam na fé. Alguns ou algumas pessoas até se afastaram da fé. Outras de vez em quando aparecem na igreja, dado ao luxo que receberam. Então, eu reconheço que há crentes que Deus precisa continuar dando a eles apenas o pão de cada dia. E está no lucro. Porque se der além disso, é capaz de não comparecer nos cultos oficiais da igreja. Aí ele começa a escolher qual culto que ele quer ir, que ela quer ir. E isso entristece muito o coração de Deus. Eu não posso ser esse tipo de crente. Nós não podemos ser esse tipo de crente.
Nós temos que ser gratos a Deus no pão de cada dia ou no luxo da prosperidade, do ouro e da prata que o Eterno derrama sobre nós. Amém? Cadê o glória a Deus? Então ele nos conduz aqui a reconhecer que tudo que temos provém de Deus. Tudo que temos provém de Deus. Você pode repetir essa frase? Vamos lá? Diga assim: tudo que temos provém de Deus. Mais uma vez, tudo que temos provém de Deus. Você pode parar um pouco e pensar nesta expressão que você acabou de repetir, declarou: tudo que temos provém de Deus. Você reconhece que nesta frase ou nesta expressão, na construção desta palavra, nós estamos declarando também que nada é nosso, já que tudo que temos provém de Deus? Então fica claro que nada é nosso, tudo é dele. Com isso eu quero também refrescar a sua memória e pedir que você repita após mim 3 palavras. Por favor, me ajude a pregar no ensino agora esse ponto. Vai lá, repitam após mim: nós somos dele. Nós somos dele, ok? Continue comigo: nós somos dele 3 vezes. 3 vezes. Continue comigo: nós somos dele 3 vezes. A primeira, por criação. A segunda, por formação. A terceira, por redenção. Pegou? A primeira é por criação. Eu sou de Deus porque Deus me criou. A segunda, eu sou de Deus porque Deus me formou. A terceira, eu sou de Deus porque Deus me comprou. Porque redenção é pagar o preço do resgate. Jesus pagou, Ele me comprou, Ele te comprou. Anote uns textos aí agora. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, dele por criação. Gênesis 1, 27. Anote outro texto, Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. 1:27, 2:7. O 2:7 é formou. No mesmo capítulo 2 de Gênesis, lá na altura do verso 21 e 22, você vai ver que Deus colocou Adão para dormir, pegou uma das suas costelas e formou a mulher. Então a mulher foi formada, assim como o homem foi formado. Macho e fêmea os criou no 1:27. E no 2:7 formou o homem, no 2:21 e 22 formou a mulher. Somos dele por criação, somos dele por formação. Agora anote outro texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, né? Desculpa, perdão, essa é 19:7, 19:7 essa daqui. O capítulo 5, verso 9 é outro cântico, e cantava um novo cântico dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Percebe que é com o sangue dele que ele comprou? Então você é dele porque ele criou, você é dele porque ele formou, você é dele porque ele te comprou, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo e que nós não somos de nós mesmos, nós somos provenientes de Deus. E ele diz que ele nos comprou porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito.
Então, você, eu, nós somos de Deus 3 vezes, por criação, por formação e por redenção, por resgate, por compra. Logo, tudo que é meu é dele, tudo que é teu é dele, nada é nosso, nós somos mordomos no reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. E isto é agradável ao Senhor, quando a gente reconhece isso. Então, Ele nos conduz a reconhecer que tudo que temos provém de Deus. A oração, portanto, ela é uma forma de humildade. A oração, ela forma em nós esta humildade, esta renúncia, esta dependência. Queridos irmãos, queridas irmãs, um crente que ora é humilde. Ah, por quê, pastor? Porque Deus resiste ao soberbo. Nenhum soberbo consegue orar. Isso é muito sério. Só ora quem é humilde. E qualquer pessoa que ao orar se apresentar soberbo na sua oração, Deus resiste a essa pessoa. É onde Deus quebra esta pessoa e faz essa pessoa entender que Deus resiste aos soberbos. Avancemos aí, O termo grego traduzido como de cada dia, Tem a expressão pão nosso de cada dia. Epioúsios quer dizer o seguinte, no Novo Testamento, indica aquilo que é necessário para a subsistência diária. Epioúsios quer dizer que eu estou declarando que eu preciso daquilo que é necessário para a minha subsistência diária. Deus é um Deus que supre as minhas necessidades diárias. Isso revela que a oração, ela nos ensina a depender de Deus, no presente, sem ansiedade pelo amanhã. Meu Deus do céu. Por que, pastor? Aí é aquela ideia, o Deus de ontem é o Deus de hoje. E o Deus de hoje é o Deus do amanhã. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E você sabe que essa expressão, ontem, hoje, eternamente, passado, presente e futuro, não é porque Deus precisa. Deus não precisa conjugar os tempos do verbo. Deus é atemporal. Essa expressão é uma expressão que eu preciso e não que Deus precisa. Isso é mais para nós do que para Deus. Cristo é eterno. Não faz sentido ontem, hoje e amanhã, ontem, hoje, para sempre, quando se trata das pessoas da divindade, porque são eternas. Mas é mais uma forma de Deus falar conosco na compreensão humana. Ele está nos dizendo que assim como Ele cuidou de tudo no dia chamado hoje, amanhã, se Ele nos der vida, Ele continuará cuidando de tudo. Oh, glória, aleluia! Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas mais próximas de você aí, aonde você estiver, diga aí para 2 ou 3 pessoas mais próximas de você assim, descansa, porque o teu Deus está trabalhando. Aleluia! Oh, glória! Descansa, porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam.
Isaías 64, versículo 4. Oh, glória ao nome do Senhor. O nosso Deus não tosqueneja, não vacila, não dorme, não descansa, não tira férias. O nosso Deus é presente, onisciente, onipotente, presciente, eterno, onividente, soberano. O nosso Deus é poderoso, está conosco. Ele nos guarda, nos protege, nos guia, nos sustenta, nos abençoa, nos fortalece por detrás e por diante. Aí está a sua mão, ele sonda, esquadrinha, pesa os feitos na balança. Ele é justo e fiel, ele é escudo e broquel, ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus presente. Glória ao nome do Senhor. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Mas precisamos descansar, aleluia, na fidelidade deste Deus maravilhoso. Eu vou dar um tempo para você dar glória a Deus. Oh, glória! Vamos avançar. Essa dependência, ela ecoa o ensino do deserto. Eita, que glória! Essa dependência, ela ecoa o ensino do deserto. Por quê? Porque o deserto é uma escola. O deserto é uma escola. Deus nos matricula no deserto. Olha o detalhe, e nem pergunta se a gente quer, viu? Não. Pensou que não, você já está matriculado. Pois é. Ele nos matricula no deserto da vida aí. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 16, no versículo 4, Deus envia o maná. De que forma? Diariamente para Israel. Então vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, Deus mandava o maná diariamente. Na sexta ele mandava uma porção dobrada, a de sexta e a de sábado, para não ter que sair no sábado, porque o sábado era do Senhor, o Shabat, o descanso. Aí ele disse assim, durante a semana, do domingo até a quinta, pega só para o dia. Se alguém pegar a mais, vai apodrecer. Então tinha uns rebeldes lá, incrédulos, que pegava sempre a mais, quando chegava no outro dia já estava podre, cheio de bichos. Agora, na sexta podia pegar a porção para sexta e sábado, e no sábado não estava com bicho. Por quê? Porque o segredo está na obediência. O segredo está na obediência, meu irmão. É verdade. Eu vou liberar uma palavra agora, que eu sinto de Deus de liberar agora, uma palavra profética. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Preste atenção nessa palavra que eu vou liberar agora, porque eu sei que Deus está usando a minha boca para falar com alguém. Algumas pessoas vão precisar de milhões para fazer o que precisam, mas você não vai precisar de milhões para fazer o que você precisa. Você vai fazer coisas grandes que as pessoas vão precisar de milhões para fazer. Você também o fará, mas não com milhões, mas com a providência diária das mãos de Deus. Alamanchori kemi darasaio. Remidicandoremaia saio rebidacanto. Algumas pessoas vão precisar de recursos altíssimos para atingir de calamancho e de herquio. Alabandaramanturi bicandoremaia. Mas o que Deus vai fazer com você será com a porção de cada dia. Lavasse de canto e de herquio. Alamanduri bicandoremaia. Para você saber que só o Senhor é Deus. Quem recebe essa palavra, receba, porque é profética para alguém. Deus fará coisas grandes com a porção diária de cada dia. Oh, glória a Deus, eu vou esperar. Aleluia,
Aleluia, aleluia, oh Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra, eu creio. Eu creio na revelação do Senhor, eu creio. Aleluia, aleluia. Essa dependência ecoa o ensino do deserto. Êxodo 16:4, Deus envia o maná diariamente para Israel. O povo devia colher apenas o necessário para cada dia. O texto então dizia, o princípio aqui ele é pedagógico, porque Deus forma confiança progressiva. Hoje, Deus supriu. Amanhã, uau, Deus supriu. Depois da manhã, glória a Deus. E isso é pedagógico. Deus vai nos formando, vai formando confiança progressiva. Assim como o maná sustentava o corpo, a oração sustenta o espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus declara em João capítulo 6, na altura do versículo 35, ele disse assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Isto é autossuficiência. Jesus está dizendo, qualquer um que vir a mim, não sai vazio. Não terá fome, eu sacio a fome dele ou dela. É a autossuficiência de Cristo. Ele pode, ele pode. A oração nos conecta a Cristo como fonte suprema. Não é apenas sustento material, mas alimento espiritual. A dependência diária fortalece o relacionamento. É verdade que Deus, Ele deseja nos ver bem, em tudo e em todas as coisas. Mas é verdade também que a prioridade de Deus em nós é o aspecto espiritual. Por quê? Porque se eu não estiver firme espiritualmente, qualquer área minha que prosperar, eu corro o risco de desviar-me pela falta da firmeza. Então, antes de Deus te fazer prosperar materialmente, literalmente, financeiramente, secularmente, profissionalmente, Ele vai estruturar você espiritualmente. Então, a escola com Jesus no deserto, na pedagogia da oração, é fortalecer você por dentro, para depois te prosperar por fora. Quando isso acontece, a prosperidade, ela não me corrompe e nem desvia a minha espiritualidade. É por isso que existem algumas coisas na minha e na sua vida que Deus ainda não facultou, não derramou, não abriu as janelas dos céus para derramar. Porque Ele ainda está trabalhando nesse aspecto espiritual de fortalecimento, de equilíbrio, de firmeza, para não nos perder no caminho da graça. Você pode dar um glória a Deus pelos cuidados do Senhor? Isso é cuidado de Deus conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. No hebraico, a ideia de provisão, ela está ligada ao termo Iavé Irê. Iavé Irê. O que você conhece mais por Jeová Jiré. Jeová Jiré, Iavé Irê. É o codinome, um nome composto do Eterno, quer dizer, o Senhor proverá, o Senhor proverá. O Senhor proverá, como revelado em Gênesis 22, versículo 14, e lá você conhece o contexto do texto. Bom, é de suma importância aqui nós entendermos que lá em Gênesis 22, o contexto do texto, a provisão
não era uma provisão material no sentido de pão, de água, de calçado, de roupa, de dinheiro. Não é usar o versículo isolado para formular uma doutrina, fazendo o texto falar o que não está falando. Lá a provisão realmente era de um carneiro que estava preso, entre os arbustos, que foi imolado no lugar do Isaac. Esse é o sentido literal do texto, que deve ser respeitado. O sentido tipológico e cristológico do texto é que aquela provisão apontaria dentro da tipologia bíblica até chegar na cristologia bíblica, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi também a provisão de Deus na cruz do Calvário para salvar o pecador. Depois que eu entendo o sentido literal e a projeção profética, tipológica e também cristológica do texto, aí só depois disso é que sim faz sentido usar para a provisão de Deus, porque já explicamos o sentido literal, tipológico e cristológico do texto, para nós não criarmos uma campanha, uma doutrina em cima de um texto que não está dizendo isso no seu sentido literal, no texto, contexto e contexto imediato do mesmo. Respeitando tudo isso, a gente não peca, não fere as regras da hermenêutica bíblica. Então, com temor e com respeito, primeiro ponto é o literal, segundo, tipológico, cristológico. Aí, em terceiro, podemos então fazer as devidas aplicações do reconhecimento que o nosso Deus realmente é um Deus que provê, porque isso faz parte da trajetória da fé e nós testemunhamos a providência de Deus na vida da igreja, dos homens e mulheres de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A pedagogia da oração ensina que Deus, ele é provedor constante, não apenas ocasional. Ele sustenta o corpo, ele sustenta a alma, ele sustenta o espírito. Deus é provedor constante, não apenas ocasional. Ele cuida da tricotomia humana. Deus é o Deus que cuida do nosso ser na sua constituição completa. O corpo humano, a alma humana e o espírito humano. Deus tem provisões para todas as áreas da nossa vida. Deus tem provisão para o bios, que é a vida do corpo. Deus tem provisão para a psique, que é a vida da alma. Deus tem provisão para o zoe, que é a vida do espírito. Esse Deus, quando cuida, cuida por completo. Oh, glória a Deus! Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Tá? Aplicação pessoal para líderes e para pastores, esta aplicação. Essa dimensão, ela é essencial. O ministério pode gerar autossuficiência ilusória, porém, Jesus ensina que todo dia requer nova dependência. Então, todos os dias, o que Deus espera de mim como um crente, um servo de Deus, um pai de família, um homem que trabalha, um obreiro, um pastor, um pregador do evangelho, um seminarista, um educador teológico, um escritor. Deus espera de mim todos os dias que eu dependa dele, que eu reconheça que eu preciso dele, que ele é a minha única fonte sustentável. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos isso, meus irmãos, façamos isso. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de João, no seu capítulo 15, seu versículo 5, lá o texto afirma as seguintes palavras: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim,
nada podeis fazer. Meu Deus, que declaração! A oração mantém viva a consciência, ou essa consciência. Qual? Sem Jesus eu não sou nada. Como diz a letra da canção de Noemi Nonato, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar. Você pode se iludir. Oh, meu Deus! Que coisa linda, que coisa maravilhosa é dependermos do Senhor em nossas orações. Orar é declarar: Senhor, eu dependo de Ti. A dependência ensinada por Cristo também envolve perdão e restauração. Logo após falar do pão nosso de cada dia, ele diz: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. A oração, ela nos mantém sensíveis ao pecado e abertos à graça. Dependência não é apenas material, mas moral e espiritual. Meu Deus! A palavra grega para perdoar é epieme. Epieme significa liberar, deixar ir. Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, meu Deus, quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo: você está liberado, você é livre, você não está preso a mim. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se tem uma coisa que traz paz à minha alma e à sua alma, e eu quero que você entenda isso e pratique isso, é liberar perdão às pessoas. Libere o perdão. Ah, meu Deus, e agora? Como que eu posso dizer isso aqui, papai? Então eu vou dizer assim, porque alguém precisa ouvir o que eu vou falar agora. Ei, presta atenção aí, hein? Ó, presta atenção aí. Aconteceu comigo um fato alguns meses atrás. Eu preguei numa região do estado do Brasil, em um estado do Brasil, Santa Catarina, Jaraguá do Sul. E foi uma escola bíblica. Eu voltei de lá abençoado pela igreja, uma igreja muito consciente, muito sadia. E eles me abençoaram com uma oferta abençoadora. Eu voltei muito abençoado, graças a Deus. Quando eu cheguei, eu tive alguns compromissos para saldar e me sobrou lá uma reserva. E aí aconteceu um episódio com um pregador, amigo meu, que prega, que vive nos púlpitos pregando, em relação a uma dívida pessoal dele, e ele precisava de um empréstimo. Eu tinha o dinheiro, então eu lhe emprestei o dinheiro. E eu fracionei esse dinheiro para ele pagar para mim em 5 vezes. Para não ficar pesado para ele, você me paga em 5 vezes. Quando chegou o primeiro mês, ele teve dificuldade de honrar o compromisso. Quando chegou o segundo mês, ele pagou, mas pagou quebrado, porque o primeiro mês já não cumpriu. E aí eu comecei a perceber que ele não ia conseguir me pagar. E para essa dívida não me gerar nenhum desconforto, tirar a minha paz, meu sono, criar expectativa numa coisa que eu estou percebendo que não vai voltar, então eu liberei o perdão. Eu disse a ele: a partir de hoje você não me deve nada. Não se preocupe no tocante a isso, porque sou eu que estou passando mal. Sou eu que estou no problema. Cada vez que eu penso no que você me deve, eu fico triste com você. E eu não posso ficar assim. Então, acabou aqui. É verdade que você não vai poder mais contar comigo. E você já sabe por quê, não preciso nem te explicar. Porém, a dívida está paga. Eu libero ela agora
vai em paz. A minha casa está aberta para você, a escola, o seminário está aberto para você continuar indo, não mudou nada. Você só não pode contar mais comigo, porque você já sabe o problema que você me gerou. Mas, a partir de hoje, eu não quero saber mais dessa dívida. Gente, eu estou em paz, eu durmo em paz, não me falta, não mudou nada na minha vida, porque quando você perdoa, você é que ganha. Você é que ganha. Então, alguém precisa ouvir isso aqui. Você que está atento ao culto precisa ouvir isso aqui. Quanto mais você martelar no seu coração a dívida de alguém que não saudou você, e isso já vem se arrastando, quem está sofrendo é você. Quer um conselho de amigo? Libere isso aí. Libere esse perdão. Acaba logo com isso. O céu tem mais. O céu tem mais. Como nós estamos, Jesus e a pedagogia da oração, pedagogia é ensino, é escola. Tire lições disso. Certamente você não vai fazer mais, porque eu também aprendi a não fazer mais. Mas, enquanto a gente não libera, fica aquele peso, a expectativa, vai ser hoje, vai ser amanhã e nunca vem. Você precisa liberar perdão para abrir as portas dos céus, para você receber o que Deus já tem reservado. E vai para cima, em nome de Jesus. Se você quiser receber esta palavra, eu estou liberando ela para você, porque EPM é liberar, é deixar ir. A pedagogia da oração ensina que o discípulo depende do perdão divino e deve liberar perdão aos outros. A dependência ela é tanto vertical como horizontal. Pai, perdoe os meus pecados, como eu perdoo os pecados dos meus irmãos. Então, no perdão está presente a doutrina da cruz, porque o perdão trabalha na vertical e na horizontal. A cruz está presente no momento do perdão. Por isso que eu tenho capacidade para perdoar. Não é porque eu sou bom, não. É porque a cruz de Cristo está presente. Oh, glória a Deus, aleluia. Além disso, Jesus conclui com proteção espiritual, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, versículo 13, a oração reconhece nossa fragilidade. Oh glória, aleluia, dependemos de Deus para provisão, dependemos de Deus para perdão e dependemos de Deus para proteção. Em terceiro lugar, então, portanto, Jesus nos ensina que a oração é o ambiente da dependência diária. Ela quebra o orgulho, fortalece a fé e mantém o coração alinhado ao Pai. A igreja precisa reaprender a depender de Deus, não apenas em crises, mas em cada dia. Na escola da oração, Cristo nos forma como discípulos que vivem sustentados pela graça. O pão é diário, o perdão é contínuo e a proteção é constante e a dependência é permanente. Ao concluirmos este primeiro capítulo sobre Jesus e a pedagogia da oração, compreendemos que a oração não é apenas prática espiritual, mas processo formativo. Jesus não ensinou apenas palavras, ele ensinou um caminho. A oração é a escola permanente do reino. Vimos que, em primeiro lugar, a oração, ela é a escola de intimidade. Jesus nos conduz ao relacionamento com o Pai. A palavra grega pater revela proximidade, identidade e pertencimento. A oração começa com filiação. Antes de sermos ministros, somos filhos. Em segundo lugar, aprendemos que a oração é alinhamento da vontade. Seja feita a tua vontade. Mateus 6, versículo 10. A palavra grega
grega aqui, teleme, quer dizer, nos lembra que orar é submeter os nossos desejos ao propósito eterno. No Getsemane, Lucas 22, 42, Jesus nos mostrou que a verdadeira espiritualidade envolve rendição. Já em terceiro lugar, compreendemos que a oração é dependência contínua. O pão nosso de cada dia nos dá cada dia. A palavra que nós já estudamos no grego, epiousios, revela necessidade diária. A oração nos ensina a confiar não apenas para grandes milagres, mas para sustento cotidiano. A pedagogia da oração transforma caráter, ela molda líderes humildes, ela forma pastores dependentes, ela constrói pregadores cheios do Espírito Santo. Em Atos 6, versículo 4, os apóstolos declaram: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A ordem é significativa: primeiro oração, depois ministério. A oração também é também resistência espiritual. Jesus adverte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A palavra grega aqui é peirasmos, que significa prova ou tentação. A oração fortalece o espírito contra as pressões externas e internas. No hebraico, o conceito de clamar está ligado à palavra kahá, que significa chamar, invocar. Quando clamamos, reconhecemos nossa limitação e a soberania divina. A oração nos coloca no lugar correto diante de Deus. Para a igreja contemporânea, a pedagogia da oração é urgente. Vivemos tempos de ativismo religioso, mas escassez de profundidade espiritual. Muitos dominam técnicas homiléticas, mas poucos dominam o secreto. Jesus nos ensina que a autoridade nasce no culto. A oração não é evento, é estilo de vida, não é recurso emergencial, é disciplina permanente. Em 1 Tessalonicenses 5,17, lemos: orai sem cessar. Isso aponta para a constância, comunhão contínua. Jesus é o mestre da oração. Ele nos ensina pelo exemplo, pela palavra, pela prática. Ele ora antes das decisões, ele ora em momentos de glória, ele ora na cruz, ele ora inteira, a sua vida inteira foi marcada por comunhão profunda. Assim, a pedagogia da oração não termina neste capítulo, ela continua, sabe na onde? Na vida da igreja. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, foi muito bom passar essas 4 quinta-feiras com vocês, tá? Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua devida atenção à ministração da palavra. Que Deus siga vos abençoando aí de uma forma toda especial, tá bom? Nós vamos dar essa pausa agora para que o ministério pastoral da igreja dê sequência aos trabalhos e numa oportunidade bem breve aí a gente retorna com mais 4 quintas-feiras estudando outros assuntos para a glória de Deus. Eu desejo de todo o meu coração que vocês possam fazer o caminho de volta, analisar essas 4 ministrações e se perguntar: o que aprendemos com a pedagogia da oração? O que podemos extrair e agora vamos pôr em prática? Vamos praticar? Aí certamente nós vamos ver os frutos do bom trabalho, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que o Senhor nosso Deus continue vos abençoando de uma forma toda especial. E eu desejo de todo o meu coração que a palavra profética de Isaías caia sobre vocês e o Senhor vos faça alargar as estacas das vossas tendas, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste,
estendendo para cima o teto, a cobertura, o todo, para que amplie o lugar das bênçãos que serão derramadas sobre a vida de vocês. Eu os abençoo com esta palavra, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até breve, se Deus quiser e assim nos permitir. Amém.